E aí, que tal a gente embarcar num safari bem diferente? Um safari pelo mundo microscópico para explorar o reino animal e descobrir uma das formas de vida mais intrigantes do planeta, os vírus. É hora de conhecer os verdadeiros arquitetos da infecção. Para começar, dá só uma olhada nessas estruturas. Parecem coisa de filme de ficção científica, né? Mas a grande pergunta é: o que será que todas elas têm em comum? Alguma ideia? Pois é, são todos vírus. Cada imagem dessas mostra um tipo diferente de vírus animal. É uma prova da diversidade incrível que existe nesse universo microscópico. E é exatamente esse universo que a gente vai começar a desbravar agora. Nossa primeira parada nesse safari é no território dos vírus de DNA. Imagina só, eles são como arquitetos super meticulosos. Usam DNA, sabe? Aquela mesma molécula que compõe o nosso próprio código genético, como se fosse a planta baixa para construir mais cópias de si mesmos e, bom, orquestrar a infecção. E o primeiro que a gente vai dar uma espiada é um nome bem conhecido, a família Herpesviridae. É um grupo, assim, gigantesco, e que deu muito certo, viu? Eles estão em praticamente todos os cantos do reino animal. Olha, se a família Herpesviridae tivesse uma especialidade, com certeza seria a furtividade. Eles são os verdadeiros mestres do disfarce no mundo dos vírus. Têm uma habilidade única de se esconder bem debaixo do nosso nariz. A estratégia deles é simplesmente fascinante. Pensa bem, são mais de 100 tipos diferentes, infectando desde peixes até mamíferos. Eles se replicam lá dentro do núcleo da célula. Mas o grande truque, o segredo deles, é a capacidade de criar infecções latentes. O que é isso? Depois da primeira infecção, o vírus basicamente dorme dentro das células e pode ficar ali pela vida inteira. É o mesmo princípio da catapora, que fica quietinha por décadas e depois pode reaparecer como catopora. Uma estratégia de sobrevivência, fala sério, brilhante. Bora pro nosso próximo gigante de DNA. Olha só quem vem aí, a família Poxviridae. Só de bater o olho na imagem já dá pra sacar que a estrutura deles é bem diferente, né? É mais complexa, mais parruda. E não é força de expressão, não. Eles são literalmente gigantes, pelo menos para os padrões dos vírus. Os poxvírus estão entre os maiores e mais complexos que a gente conhece, e isso dá para eles umas vantagens bem fora do comum. E essa tabela aqui mostra direitinho o quão únicos eles são. Pensa só, enquanto a maioria dos vírus de DNA precisa invadir o centro de comando da célula, que é o núcleo, para usar a maquinaria de lá, os poxvírus não, eles fazem todo o serviço ali na fábrica mesmo, no citoplasma. Isso é muito, mas muito raro. E ainda por cima, o tamanho avantajado deixa eles mais resistentes no ambiente. É como se eles tivessem quebrado algumas das regras básicas de como ser um vírus de DNA. Ok, depois de ver esses gigantes, nosso safari agora leva a gente para um encontro com um especialista solitário. Um vírus tão único e tão perigoso que ele é o único membro da família inteira. Uma verdadeira força da natureza. Esse aqui é o Asfarveridae. O nome pode não soar familiar, mas o impacto dele no mundo animal é devastador. Ele tem um único e, digamos, infame propósito. Ele é o único agente por trás da devastadora peste suína africana, uma das doenças mais temidas na suinocultura do mundo todo. E é isso, não tem outra causa, é só ele. E para ter uma ideia do poder desse vírus, basta olhar para este número. Em alguns surtos, a taxa de mortalidade nos porcos pode chegar a 100%. É uma doença hemorrágica gravíssima, quase sempre fatal. Então, a pergunta que fica é: o que torna esse vírus tão formidável? Bom, para começar, ele se replica no citoplasma, que nem os poxvírus. Ele é transmitido por carrapatos. E o mais preocupante de tudo, até hoje, não existe uma vacina comercial disponível. Isso tudo transforma o controle dessa doença num desafio global gigantesco. Bom, deixando o mundo do DNA para trás, a gente entra agora na última etapa do nosso safari, o território dos vírus de RNA. E é aqui que a gente vai encontrar uma família que não só infecta, ela literalmente reescreve as regras da genética. Sejam bem-vindos ao mundo dos Retroviridae. Essa família aqui inclui alguns dos vírus mais estudados e mais conhecidos da história. E o motivo? Eles têm uma estratégia de replicação que é, assim, completamente revolucionária. Eles são verdadeiros inovadores genéticos. Para eles, não basta só usar a maquinaria da célula hospedeira. Não, não. Eles se tornam parte dela, de um jeito permanente, fundamental. E olha só que impressionante como isso funciona. O nome do processo é transcrição reversa.
Primeiro, o vírus injeta o RNA dele na célula. Aí, usando uma enzima especial, a transcriptase reversa, ele faz o que parecia impossível. Transforma o código de RNA dele em DNA. Mas o passo final é o mais ousado de todos. Esse novo DNA viral é inserido diretamente no genoma da célula hospedeira. É exatamente esse o mecanismo que vírus como o HIV usam, e é por isso que é tão difícil acabar com eles. O vírus se torna para sempre parte do código genético daquele hospedeiro. E com isso, nosso safari vai chegando ao fim. A gente viajou por esse mundo microscópico, viu estratégias de sobrevivência e replicação que são inacreditáveis. Mas no fim das contas, o que fica dessa jornada? Bom, acho que dá pra gente tirar algumas lições bem claras. Primeiro, a diversidade é simplesmente estonteante. Segundo, as conexões entre os vírus e seus hospedeiros são muito profundas, muito antigas. E terceiro, vírus são mestres da inovação. Eles estão o tempo todo evoluindo, criando novas formas de driblar as defesas e garantir a própria sobrevivência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, né? Esse mundo invisível não é nem um pouco estático. Ele está mudando o tempo todo, conforme o mundo dos humanos e o mundo dos animais se cruzam cada vez mais, as barreiras entre as espécies começam a cair. A questão, então, não é se vão acontecer novas interações virais, mas quando e como esses arquitetos da infecção vão evoluir. O que eles vão fazer em seguida? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita nas páginas do nosso código genético compartilhado.